e dando continuidade aqui à série de entrevistas no Conexidades, líderes de diversas regiões do Brasil. Não vou nem falar que é só de São Paulo, porque tem gente do Brasil todo aqui. O pessoal se reúne para discutir. E um dos palestrantes é o Rafael Saraiva, deputado que é completamente voltado para a causa animal. Tudo bom, deputado? Tudo bom, Lilian? Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de causa animal nesse grande evento da Conexidades. Eu quero saber um resumo da tua palestra, que foi bastante aplaudida. Muita gente compareceu. Fala um pouquinho. O grande problema da causa animal que a gente fala é aquela sensação, aquela triste sensação de ficar enxugando gelo. E a gente só vai mudar isso com política pública. Todo mundo se revolta, fica indignado de ver um animal sendo maltratado. Mas a gente precisa ter lei política não só para punir, mas para conscientizar. Eu falo muito, por exemplo, da lei que proíbe correntes no estado de São Paulo. Não é uma lei só punitiva, é uma lei educativa. Porque às vezes você passa, olha o seu vizinho com o animal na corrente. Você vai denunciar querendo que ele seja preso, que ele seja punido por aquilo. Às vezes o cara nem sabe que se isso você configura falar, maus ó, tratos. amigão, é proibido animal em corrente, ele vai se conscientizar. Porque como ele foi criado, sendo que o animal passasse aquele tempo na corrente, recebesse o resto de alimento, e ele foi criado daquela forma, ele também foi criado a educar, a ser educado respeitando lei. Então, se tem uma lei que proíbe isso, consequentemente você acaba com maus tratos. Então, o que falta, além de punições mais rígidas para casos flagrantes de maus tratos, é uma orientação também para boa parte da população. Hoje, eu costumo falar numa escala maior que os animais, eles cumprem uma pena social, né? As pessoas foram criadas e educadas a maltratá-los. Hoje a gente tem melhores condições de saúde e bem-estar, então a gente precisa plantar sementes. Algumas sementes têm que ser plantadas, a maioria delas, na primeira infância, nas escolas, mas os policiais militares, quando passam pela academia, os policiais civis e militares, quando passam pela academia de polícia, também a gente tem que plantar aquelas sementes ali. Os protetores, eles passam por uma dificuldade quando fazem uma denúncia e recebem um apoio policial, o polícia fala, não, aquilo não é maus tratos. Então a conscientização ela tem que estar em todos os níveis sociais, em todos os níveis hierárquicos, de faixas etárias, para que a gente consiga, daqui 10, 15, 20 anos, mudar a realidade dos animais. Eu entrevistei uma protetora que me falou que foi para a delegacia por causa de um caso flagrante de maus tratos. O cara deixava o cachorro dentro de um latão, no sol quente, fechado. E ela disse que ela saiu da delegacia depois dele. Ele saiu antes dela e dando tchauzinho, assim. Isso é revoltante, né? Eu vou te contar então uma história. Ela estava falando de um cachorro, né? Provavelmente. Ai, meu Deus. A lei sanção, ela prevê uma pena maior. Então, assim, maltratar animais é crime, uma punição que agora, de verdade, eu não lembro. Acho que é até 1 ano de cadeia. Mas, se for cão e gato, pena de 2 a 5 anos. Então, no caso dela, era um cão ou gato, pena de 2 a 5 anos. Eu já passei por uma situação, eu recebi uma denúncia de tráfico de animais silvestres. Fui com a polícia, pegamos aquele cara, levamos ele para a delegacia, prendemos os animais e aquela dificuldade de contagem de animais, separar por espécies, fazer um inventário. E o cara me acelerando eu, o delegado. Tráfico de animal silvestre não dá cadeia. E ele virou para mim e falou assim, cara, eu preciso ir rápido. Eu falei, você está acelerando o delegado, eu sou deputado. Ele falou, eu preciso pegar outro carregamento. Então ele sabe que a impunidade hoje, infelizmente, existe. E o que fazer para mudar? O que o poder público precisa fazer para mudar? A sociedade para conscientização maior? Hoje a gente tem inúmeras maneiras. Eu costumo falar que a grande briga da causa animal está em Brasília, no Congresso Nacional, penas mais firmes, mas a gente precisa mudar na base. Os vereadores têm um poder muito maior do que o meu. Eu, como deputado estadual, estou buscando mais investimentos do governo do estado. Eu estou construindo um novo código de proteção animal. Hoje já tem um código que acabou de completar 20 anos de idade. Então, de 20 anos para cá, a relação das pessoas com os animais mudou completamente. E eu quero pegar uma diretriz municipal que dialogue com esse código estadual para que a gente consiga inserir em todos os municípios. Para mostrar, tráfico de drogas.
não está falando lá traficar é crime, está falando que portar, passar, vender, guardar, doar um entorpecente é tráfico de drogas. Maus tratos de animais, não fala quais condutas são maus tratos. E a gente precisa, nos estados e nos municípios, falar que manter o animal sem comida, manter o animal na corrente, agredir fisicamente, dentro de um latão. Colocar dentro de um latão, restrição de liberdade, expor a sol e chuva. A gente tem que colocar nos estados e nos municípios aquela conduta como crime de maus tratos. E essa tem sido a nossa busca para criar políticas públicas. No novo Código de Proteção Animal, eu falo que a causa animal não sabe a força que ela tem. A maior consulta pública da história do estado de São Paulo foi a privatização da Sabesp, com 980 sugestões. O novo Código de Proteção Animal encerrou semana passada com 4.470 sugestões, sendo a maior consulta pública da história do país. Meu Deus, ou seja, tem muita gente de olho, tem muita gente querendo fazer essa diferença. Agora, só para a gente encerrar, outra questão que também está na tua pauta é a castração. Por que é tão importante essa conscientização de que castrar um animal é salvar outras vidas? Costumam falar que os protetores falam, né? Castração é a solução, castrar é amar. E de fato você precisa fazer um controle populacional. Não existe um animal de rua, existe um animal que foi abandonado. E aquele animal que foi abandonado, ele vai procriar. Então precisa se fazer campanhas de castrações dos animais errantes, dos animais comunitários, dos animais que têm tutores, porque a gente vai prevenir doenças e também fazer um controle populacional para que animais não fiquem procriando em situação de rua. Rafael, muito obrigada pela tua presença aqui. Esse papo vai continuar no estúdio, lá em São Paulo, tá bom? Você já está convidado, a gente só está vendo uma questão de agenda. E parabéns pelo teu trabalho, conta com a gente, viu? Filha, fico muito feliz pelo convite. É sempre um prazer poder falar de causa animal, proteção animal. Espaços como esse, com pessoas que gostam dos animais, é uma semente que a gente está plantando de conscientização aos animais. Estamos juntos, obrigada, viu? Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.